Ou eu também inverto, né? O corte é o sujeito, tanto faz. É bem essa ideia mobiana. Por que o corte? Né? É exatamente esse corte, esse intervalo, é isso que não tem nada e que ao mesmo tempo tem, né? Assim, que pode emergir esse sujeito, né? Lacan vai dizer, né, no lugar do sujeito, da experiência cartesiana, reduzindo a um ponto o fundamental da certeza inaugural. Qual que é essa certeza? Que o Lacan vai pôr um pouco disso em xeque, em questão. Né? E, aliás, assim, numa sessão lacaniana, bem lacaniana, a gente não vai trabalhar com a ideia de significados, nem de explicar para o paciente ele entender, não que alguma coisa a gente não vai fazer, tem coisas que a gente precisa de fato explicar, né? Mas nunca a gente vai explicar uma intervenção, né? Assim, ela, ao contrário, uma boa intervenção, ela vai produzir um efeito de trabalho. A pessoa vai trabalhar ao fim da sessão, vai continuar trabalhando, né? E, e refazendo nesse movimento dentro, fora, também um movimento que é dentro e fora da sessão, né? Ah lá, Keila. Surgiu uma dúvida aqui. Sim. Esse corte na sessão, ele então na verdade, é para produzir um intervalo, um vazio ali. É isso? Exato. Essa é a intenção mesmo, que não é. A gente vai ver, assim, a ideia do significante é exatamente ao contrário do significado, né? O significante vacila. Uma palavra pode ter vários significados. E a gente aponta para o significante, ou seja, para essas variantes significações que podem ter, ou seja, provoca trabalho, porque assim tem vários caminhos para investigar, Uhum. e ver o que, que pode Interessante. Eu nunca tinha vir. parado para pensar nisso, que É, os cortes eles estão ali para provocar esse vazio, esse. sim, são estratégicos. Aliás, na análise nada é por acaso. Então, e é tão interessante isso, porque quando eu comecei a fazer a psicologia, não sei se das outras abordagens, mas na psicanálise, eu achava que era meio que intuitivo, assim, não imaginava que existia tudo que tem por trás, né? Toda essa estratégia, muito interessante. E fazendo análise, vendo, né, por outro lado, é muito curioso, é interessante. Isso, eu acho que, na verdade, assim, a gente só pode saber melhor disso na própria pele. Assim, às vezes eu vejo, assim, na própria graduação, às vezes eu explico o que é isso, algumas pessoas vão conseguir ter uma ideia, uma lógica, mas aqui, quem vive isso sabe o que eu acabei de dizer, né? Sabe na própria pele, sabe localizar, né? Pode até citar um exemplo, olha, isso aqui aconteceu, o efeito disso, né? Consegue fazer essa rede, né, de conexões. Exatamente. Interessante. Muito bom. Maria Eduarda, não sei se você quer falar, você vê que você levantou a mão. É que eu não tinha entendido direito essa questão do vazio, do corte. Aham, você entendeu agora? Ou você quer aqui? Acho que pode dar mais uma pincelada, acho que eu tô meio confusa ainda. Aham. A ideia de um. Primeiro, aqui, a ideia de um corte é a ideia de produzir um intervalo. Não é assim. Esse intervalo tem a ver com o sujeito do inconsciente. Né? Não é que, ou seja, não é exatamente isso que está posto na consciência, que eu sei. É uma coisa que vai vir no lugar que eu sei sem saber, né? E na sessão, o corte é exatamente a interrupção da sessão, de alguma forma. Seja, às vezes, a interrupção na palavra, no que o sujeito acabou de falar, seja numa pergunta que a gente vai é, recolher a partir do que foi falado pelo paciente. É um jeito de fazer esse intervalo existir, dar o espaço. E esse espaço é onde surge o desejo.
pode surgir, às vezes pode não surgir, mas é onde a gente aposta que pode surgir. Né? Porque a mecânica neurótica é a mecânica de pôr mais sentido, mais e mais sentido, tampando tudo quanto é espaço. Né? Como se tudo fosse racionalizado, lógico, no plano consciente. A psicanálise é a proposta inversa, porque tem um espaço que a gente pode sacar outras coisas, a gente pode escutar esse outro mundo, vamos dizer assim, esse mundo invertido, que está ali, que fala, que tem pensamentos e que tem uma linguagem própria. Ou, para voltar um pouco ao que o Lacan dizia anteriormente, o inconsciente ele é estruturado como uma linguagem. Se ele é uma linguagem, eu só preciso escutá-la e traduzi-la. Agora ficou mais claro. Ficou mais Obrigada. claro? Ficou bastante. Então, por isso que a gente diz aí, Lacan vai dizer isso um pouco mais adiante, que é o corte. É exatamente a ruptura, né, de uma coisa só, de uma aparência de uma coisa só, que faz o outro lado emergir. O sujeito emergir do intervalo, do vazio. Fazer outra coisa. Na verdade, a coisa na topologia dá para a gente ver bem isso. Um corte faz surgir outro objeto topológico. Outro. Nada se perde na topologia, tudo se reconstrói. E é isso que a gente faz na análise. A partir de uma intervenção, a gente busca reconstruir um modo de dar, entre aspas, às vezes o sujeito dá tanto sentido para uma coisa, a gente precisa dar uma emagrecida nessa quantidade de sentido, né? Para ele conseguir, inclusive, perceber que tem mais coisas, que às vezes não é só um jeito. O sofrimento decorre desse único jeito que ele vai ler, né, assim, o mundo dele. É como se fosse uma ampliação de rede. Exato. Né? Aham. Gabriela. Janilton, esse corte que você está falando, que a gente faz e tal, ele fura, ele abre a fantasia? O que ele faz com essa fantasia que é a defesa, né? Assim, é claro que a fantasia está ali, né? Ela é a base dessa construção que o sujeito faz. A fantasia é o roteiro que ele tem como um quadro que faz ele sempre circular no mesmo ponto. Né? Repetir, né? Repetir. É porque a gente vai fazendo cortes, emagrecendo um pouco, chegando ao osso da coisa, que a gente pode entender o que produz, né? Toda essa questão. Mas o corte vai produzindo, primeiramente, a possibilidade de o sujeito emergir. Porque, de verdade, parece uma coisa tão simples, não do tipo, isso acontece, nem sempre. O sujeito deve fazer um movimento contrário a isso. A gente pode ter, por exemplo, o excesso de racionalização, o excesso de sentido, né, porque ele dá sentido para tudo, é uma forma de calar a boca do desejo. A gente pode fazer isso pelos extremos, inclusive na clínica das adicções. Eu posso consumir drogas, álcool, eu posso fazer coisas em excesso, né, para não aparecer o que falta. Mas é uma estratégia do neurótico. A nossa estratégia já é justamente recolocar o que falta, porque o que falta é o motor para o desejo de vir. E aí, quando a gente consegue, assim, e recoloca o que falta, isso vai abrir essas possibilidades que os neuróticos ficcionam, assim, né? Fica naquele sentido só, como se tivesse uma possibilidade só. Isso. Exatamente isso. Esse corte, esse intervalo, né, permite primeiro a desconstrução de uma fixação. Já não é pouca. Né? Beleza? Maria Eduarda.
Então, aí pegando esse gancho, eu posso entender, por exemplo, aí quando é feito esse corte, eu posso entender, tipo, que ele é feito assim para fazer o sujeito a pensar tipo em outras, enxergar outras coisas além daquilo que ele tá vendo naquele momento. Posso entender mais ou menos assim? Tipo, que vai provocar ele a pensar quando é feito esse É, corte? eu não diria pensar, porque se, assim, pensar, a gente está sempre na ideia de que o pensar a gente vai racionalizar, né? E, na verdade, não vai ser se racionalizar, mas é conseguir escutar um próprio pensamento que já circula na nossa cabeça, dar voz para isso. Uhum. Por isso que eu abro com exatamente o diabo e namorado. Não Jamil, tão... Uhum. eu vou falar assim como paciente para ver se fica mais claro para o Maria Eduarda. Claro, ótimo, às vezes ajuda. É, ó, vou te falar assim, Eduardo, quando tem um corte na sessão, esse intervalo, vamos supor que tem o corte, acaba a sessão, e você vai ter esse intervalo, você vai ter esse tempo até a outra sessão. E aí é muito, muito louco mesmo, porque o corte, quando tem o efeito, você não vai ter efeito ali na hora. Vai ter efeito, sei lá, depois de uns 3 dias, né? E é realmente abrir, assim, nossa, mas eu não estava pensando assim, aí vem, surge outra coisa, é mais ou menos assim. Eu não sei se fica mais fácil de entender, porque, né? Fica assim, às vezes, por exemplo, alguém te fala alguma coisa, você fica pensando, matutando aquilo lá por dias e dias e dias, e só depois chega em alguma conclusão. É, mas Uhum. você não fica matutando necessariamente, assim, né? É uma coisa que surge, assim. Você vai com Ah, entendi. aquilo, porque senão fica muito consciente, como se a gente conseguisse Uhum. conscientemente fazer isso, né? Mas você vai Uhum. pensar naquilo, de certa forma, mas ele vai surgir, assim, sem muito controle, eu acho. Pelo menos eu experiencio, assim. Ah, Uhum. entendi. É um trabalho que se faz com material que já estava ali, né? Mas que estava silenciado, estava com a boca, né, assim, desse desejo fechada, né? A gente tende, o neurótico, ele é um especialista em fazer isso. É o mais resistente, né? Nossa Senhora. Isso faz parte, né? Nosso trabalho, por isso que primeiro a gente precisa passar pela mesma experiência, porque, né, a Gabriela que está aí, Daniel, o Anderson, que estão já atendendo, né, sabem disso. A gente vai operar com essa falta. Então, se a gente não tiver com isso, claro, se a gente não vai dizer, está sempre resolvido, não. Mas se a gente não estiver trabalhando, né, é provável que as dificuldades do caso vão ser as nossas dificuldades, vão ser fruto das nossas dificuldades, né? Muitas pessoas vão ficar receosas, por exemplo, de fazer uma intervenção, às vezes paralisado por uma questão de angústia, né? Se eu fizer isso, é sempre uma aposta. E é sempre de inconsciente a inconsciente. Então, quanto melhor você está nessa relação com o inconsciente, melhor a sua intervenção. Mais afinada ela é, né? Mais precisa. Ou seja, se você não se engana com você, partindo da ideia do Descartes, você é capaz de não se enganar com algo seu, não é? Você provavelmente não vai se deixar enganar com algo que aparece no caso. Você vai estar sempre num movimento de questionar, de ponderar como você vai conduzir, vai fazer. Então é aquilo, um método que não engana. O método que não engana, fazendo a subversão do Descartes, é essa certeza que tem a ver com o inconsciente. Tem algo que está ali, está sendo dito, está sendo escrito. Só precisamos escutar. Embora escutar não seja a melhor das coisas que a gente vai fazer inicialmente. Ela é escutar é conseguir trabalhar para fazer isso. Não é uma coisa, não é natural. A gente ouve naturalmente. Claro, algumas pessoas vão ter problemas e não vão conseguir ouvir. Tá tudo certo.
mas o que eu estou dizendo é de outra ordem. O escutar esse texto requer trabalho, requer se debruçar nesse material. Então, é um bom convite, fim das contas, é um bom convite para trabalhar. É isso, né? Quem faz análise sabe do que eu estou falando. É o único dispositivo que você vai, no fim das contas, pagar para trabalhar. Né? Em outras coisas do mundo, você paga para outras pessoas fazerem um serviço para você. É claro que eu estou dizendo aqui, fazendo essa subversão, tem um puta trabalho do analista para que o trabalho do sujeito aconteça, tem sim, mas a maior parte, uma parte significativa também é do sujeito. Mas, Jamil, eu acho interessante, porque, assim, eu nunca tinha feito nenhum tipo de terapia, né? Eu comecei já direto na análise. E, assim, eu fui percebendo o inconsciente, né, aflorando, saindo, e o quanto isso muda a gente, até no ponto de você começa a ouvir pelos poros mesmo, assim, do corpo. É inacreditável essa transformação que é um trabalho da análise, porque você passa tanto a falar de outras formas, não só pela fala mesmo, você começa a falar com o corpo, a falar com o ouvido, é muito... E a escutar também, é muito interessante. O quanto o inconsciente, ele não está só na cabeça, está no corpo inteiro da gente. Uhum. Muito interessante. Exatamente. Bem apropriado, por sinal. Muito bom, vamos lá, mas depois desse corte. Depois a gente segue aqui, né? E aqui, aliás, um ponto aqui antes, para falar, né, disso, recuperar um pouquinho disso que você fala aí, Keila, a gente pode ver isso no próprio sonho, né, que assim é uma coisa que vai acontecer quando a gente começa a fazer análise, e se ela está indo bem, a gente vai produzir esses materiais do inconsciente em larga escala, né, tanto sonho, o próprio sintoma ele vai circular, né, e é isso que também, né, nessa função que a gente pode dizer aí, que é uma função pulsativa do inconsciente, como Lacan chama, um inconsciente que tem uma necessidade de desvanecimento. O que é esse desvanecimento, né? Palavrório, né? É um desaparecer, é um aparecer, desaparecer. E que isso está ali, por exemplo, no jogo do sonho, ele aparece e ao mesmo tempo está inscrito noutra cena, o principal. O sintoma da histérica, né, que também é o que faz o Freud descobrir a psicanálise, inventar a psicanálise, é a partir desse aparecer e desaparecer. Então é uma coisa que eu não vejo, mas ao mesmo tempo está ali se mostrando. É isso que faz, né, tem a ver com o inconsciente, isso que também é constituído pelo que foi recusado, né, você pode dizer isso. Aquilo que a gente não quis saber, né, Verdrang, né, que é a operação, que a gente vai fazer a operação de um recalque, deixar isso de lado, isso que a gente não quis saber, isso retorna, e retorna na forma né, de sintoma, atos falho, esquecimentos, lembranças. As pessoas não se dão conta, mas é sério, depois que você atravessa, posso dizer pela minha experiência na área de anos e anos, desde a infância, adolescência, enfim, coisa para chuchu. Mas eu posso testemunhar isso, que é isso que a gente faz, a gente faz um bom trabalho em recusar coisas, não adianta, a gente vai reencontrar com isso na volta. Isso volta, isso retorna. E enquanto a gente não trabalha, esse é um negócio doido, enquanto a gente não trabalhar isso não cessa, né? Não cessa de aparecer, né, de incomodar, e tá ali, né, assim,
já usei esse exemplo no Interface, usei recentemente também numa aula, para explicar essa ideia do que foi recusado e que retorna. É como se você tivesse expulsado, assim, alguém da sala, né? Aqui nós estamos no ambiente digital, fica um pouco mais difícil, mas é como se eu, na sala física, deixasse alguém do lado de fora e a pessoa tivesse batendo na porta, fazendo aquele escândalo, né? Tá ali, desapareceu, mas ao mesmo tempo ele está ali, ele está gritando, ele está incomodando. Isso é o inconsciente. E quando a gente vem, um neurótico vai para nós dizer o seguinte: vem umas lembranças, um negócio doido que parece na minha cabeça. Tá, pois é. Esses negócios doidos que as pessoas falam, que a gente trabalha. Essas lembranças que parecem ter nem pé nem cabeça, que tem uma lógica, isso não é por acaso. Então vem lembranças, tem esquecimentos, tem razão disso acontecer, não é por acaso, tá? E a gente vê, né, assim, posso dizer da minha experiência, tanto de lembranças, pensamentos que vinham, se fosse, né, aliás, eu marco para mim, quando eu vou retomar minha análise lá na adolescência, isso depois de ter ficado um tempo já na infância, então eu consigo perceber que começam a vir lembranças, umas coisas que vão incomodando a ponto de dizer, bom, é um bom momento para voltar com análise, né? Na época nem chamava disso, ou assim, talvez. Mas vem essas lembranças, vem as trocas de palavras, os sonhos que cada vez mais podem não fazer sentido, mas tudo isso é uma linguagem que a gente precisa ter um trabalhão, se a gente quer minimamente entender um pouquinho desse texto. É um trabalho que é convocado como essa aula. Essa aula é super, super trabalhosa. Ela dá trabalho para a gente acompanhar ela. O movimento do Lacan. E aqui, por falar em movimento Lacan, né, aqui pegando essa ideia de rede, pegando essa ideia de ideia, inclusive, mas que a gente pode traduzir como pensamento, o Gedanke significa, em alemão, pensamentos. E olha que o Lacan diz, que é interessante, né? Ele diz assim, que há pensamentos nesse campo que são além da consciência. Então tem pensamentos que são além da consciência, que é isso que eu disse. Tem uns pensamentos que a gente vai tentar ignorar, que a gente vai tentar recusá-los, e eles vêm, como diz o próprio sujeito, sem que eu queira, ele aparece. Ele está ali. E está por uma função. Essas lembranças, o esquecimento também está por uma função. Ou seja, tem um pensamento que pensa. Vamos dizer dessa maneira. Mas não é, como a gente gostaria que fosse, a nossa consciência. Não é nessa lógica do que eu controlo, que eu sei exatamente do que se trata. Não é. Ela é de uma outra lógica. Depois, é claro que quem passa por uma análise de verdade, viu, gente? Análise mesmo, vai conseguir deduzir isso, vai conseguir apreender essa lógica, né, a ponto de funcionar por ela. É um outro funcionamento. Eu diria bem menos complicado do que a gente às vezes acaba fazendo, tentando fazer na nossa loucura da neurose. Bem assim. Esses pensamentos, eles têm uma lógica que o Descartes vai dizer no que eu penso, mas para dizer que eu penso, eu também digo que eu duvido. Eu estou pensando isso mesmo? Então tem um pensamento que de fato acontece, e a dúvida é o que sinaliza, primeiro, um sujeito que é dividido. A gente não é só consciência, a gente não é só razão. Aliás, a gente é muito menos isso.
É muito menos isso. E ao mesmo tempo que se eu tenho uma dúvida, a dúvida me sinaliza para essa divisão entre consciência e inconsciente. O Descartes, ele vai dizer, né, se eu duvido é porque eu penso. O Freud, ele diz um pouco mais, ele dá um salto para a coisa. Ele vai dizer assim que, ao integrar o texto do sonho, né, no parte da ideia do sonho, o Lacan traz aqui a ideia do colofão da dúvida. É um palavrório, né? É isso, né? Ler Lacan é ler junto com o dicionário, não tem como. Bem assim. Mesmo quando é em português, né? Algumas palavras podem soar muito diferentes, muito estranhas. Principalmente porque a gente não vai ter muito essa ideia aqui, cada vez mais digital, mas o colofão é exatamente a ideia do que está no término de uma obra, quando a gente tem aquelas referências, aquelas indicações sobre a obra, nota, né, que faz parte do texto. E olha que interessante, o Lacan fala desse colofão da dúvida, ou seja, dessa nota à parte do texto, mas que está no texto ao mesmo tempo. Então, quando você vai lendo o texto, você vai, né, trabalhando, mas dá para você... E é isso que a gente vai fazer neuroticamente, a gente vai ler ignorando as notas que fazem parte desse texto. Na análise, eu vou entender que essas notas são tão, ou talvez até mais importantes do que o texto que mais se apresenta. Então é bem interessante isso que o Freud aqui coloca. E onde é que está essa certeza, né, no fim das contas? Lacan diz o seguinte, né, diz assim, que há pensamentos nesse campo, no mais além da consciência, esse Gewissheit. Sim. E aí, ó, tem pensamentos na Siri. Tem pensamentos. E olha uma coisa curiosa, assim, alemão é gostoso, gente, alemão é um bom exercício para, assim, mesmo que a gente não fale às vezes as palavras certas, a Edetilde, né, puxa a nossa orelha às vezes, mesmo que às vezes a gente escorrega numa forma de dizer, mas não tem problema, você nunca estudou a língua, falar sem ter alguém para compartilhar é bem difícil. O alemão, mas o exercício da estrutura da língua alemã é muito interessante. Quando você pega Gewissheit, ela é uma palavra que ela é composta, então você vai extrair dali o Wissheit, né, o Wissen, que significa conhecimento. Olha que interessante. Como isso vai assim aclarando, né, um pouco o texto lacaniano. Então tem pensamentos nesse campo do além, essa certeza, né, que onde está essa certeza, vamos dizer assim, para a psicanálise? Certeza que é essa? Que conhecimento que é esse? Vocês saberiam assim chutar ou dizer assim já espontaneamente? Provocar vocês não dormirem, né? Uai, ô Janildo, seria essa falta, assim, esse vazio, sei lá? Fiquei pensando nesse sentido, assim. Muito bom, eu acho que responde. Você consegue dar uma terminologia para isso, um conceito do que a gente até agora falou? Então, porque assim... Ou alguém também, né, pode entrar eu acho que essa palavra ajuda, tá tudo por certo. favor. Não sei, eu fiquei pensando, é uma questão muito minha também, que é essa questão de certeza também, e eu acho que, não sei, a psicanálise parece que a única certeza que eu tenho é que existe um vazio e que existe realmente uma falta, né? É mais ou menos isso, assim, que eu não consigo dar um conceito, não. Colocar um conceito, não.
Alguém arrisca? Gabriela, Daniel tá quietinho, o Anderson. Acho que eles ficaram no intervalo. Bom, a gente pode... o Daniel tá pelo chat. Mas a gente pode... O desamparo... vocês estão passeando no entorno, é isso, né? De alguma forma. De alguma forma, essa certeza que a gente tem passa por esse vazio, por essa falta. Mas passa essencialmente pela noção do significante. O significante não engana. Você tem uma certeza, a partir da psicanálise, a gente pode dizer, essa certeza, ela se aloja naquilo que grita, que norteia toda a lógica discursiva do sujeito. Ela não é enganosa. Se a gente for pensar, eu tô brincando, né? Vocês estão vendo, isso de que o que não engana, essa ideia do que não engana é do Descartes, lá do método. Discurso do método. Tô jogando aqui mesmo. Mas assim, eu acho que eu não entendi muito bem, não. A certeza, então, é o significante no sim. Acho que eu não entendi, Jamildo. O que orienta, né, o que é a certeza, no sentido do que é um saber e um conhecer sobre, é exatamente o significante que nos orienta. A gente vai dizer na psicanálise, a gente tem um significante que é um mestre, que orienta toda uma forma da gente articular todas as palavras, um jeito da gente fazer, e também um significante que orienta, inclusive, as nossas escolhas, né, que vai encadear uma lógica na sessão, tem um significante. Numa sessão, um significante, que tem mais, às vezes, mas um principal sempre. Ele não engana. E tudo, se você for pegar essa ideia de rede, eu consigo praticamente, dentro dessa lógica, já trabalhando nisso há muito tempo, fazer exatamente quase um gráfico, como que todas as palavras, os contextos vão se ligar a esse único significante. Gostei disso. Que legal. Isso Mas não engana. entendi. É como se fosse... Entendi. Então, é como se, a partir de um núcleo, vão sair várias ramificações ali, mas está sempre... Então, esse núcleo ele nunca vai mudar e ele é certo, ele não vacila. Ele pode ter, ele tem outros caminhos, mas ele não muda, ele é aquilo, é mais ou menos isso? Tem algo que nele, ele é mais duro, né, ele pode sofrer essa alteração, né, ao longo de um processo, mas numa sessão é aquilo que organiza a sessão, que organiza o sujeito, né, que tem a lógica, toda a sessão, essa pessoa muda, vou mudar de assunto. Mudou não. Ele acha que mudou.